Fome versus vontade de comer. Aprenda de uma vez por todas a discernir o que é uma coisa e o que é outra coisa. Bom, eu sou Maria Vasconcelos, este é o Love to Cook, um canal totalmente focado no conceito de gastronomia funcional e low carb. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre este assunto tão problemático para muitas pessoas, né? A gente vive uma era onde a gente desaprendeu a conhecer nosso próprio corpo, a discernir o que é várias sinalizações do nosso corpo, e a principal delas eu acredito que seja aí a questão da fome e da vontade de comer. Gente, fome é uma necessidade fisiológica, assim como a vontade de evacuar, de urinar, né? E como necessidade fisiológica, ela sempre vai vir acompanhada de uma sensação física, né? Qual é a sensação física que te acompanha quando você tá com vontade de urinar? Quando você tá com vontade de fazer xixi, de ir ao banheiro, né? Tua bexiga lateja, incomoda. Você tem dúvida, né? Você não tem. Você simplesmente vai ao banheiro e resolve, né? Vai lá, faz teu xixi e volta. Quando você tá com sono, sono também é uma necessidade fisiológica. Quando você tem sono, quais são as sensações físicas que te acompanham, né? Que vem junto com o sono? O olho fica vermelho, fica pesado, você sente aquele cansaço, você não consegue mais pensar, raciocinar direito, né? Você tem dúvida quando é sono? Você não tem dúvida, né? Então, o que eu preciso fazer? Você vai lá, dorme e descansa, certo? Gente, com a fome é do mesmo jeito. A fome, como necessidade fisiológica, ela sempre também vem acompanhada de sensações físicas, né? Quais são as sensações físicas que acompanham a fome? Aquela dor no estômago, aquele buraco, você literalmente sente aquele buraco, aquele incômodo. Então a gente não tem que ter dúvida quando é fome. E uma coisa muito importante da gente falar, a fome real mesmo, ela só vai acontecer a partir do segundo, terceiro dia, sem se alimentar, sem comer, tá? Então essa sensação que a gente sente aí no dia a dia não é bem uma fome, né? Enfim. Então a fome como necessidade fisiológica sempre vai ter esse buraco no estômago, essa dor incomodando, tá? E uma coisa muito interessante, muito importante é você se perguntar, é fome ou é vontade de comer? A fome, gente, ela não é seletiva. O que significa isso? Significa dizer que eu sou capaz de comer qualquer coisa que eu encontrar pela frente para aplacar aquela dor, aquele incômodo que eu estou sentindo, né? Aquele buraco no estômago. Então, muitas vezes, quantas e quantas vezes eu já cheguei em casa do trabalho, né? Nessa época eu trabalhava de 8 da manhã em uma das empresas, depois 2 horas da tarde ia dar aula lá na escola de gastronomia, e à noite ainda ia pra faculdade. Eu chegava em casa muitas vezes 11 horas da noite, meia-noite. Eu tava com tanta fome, que eu abria a geladeira, não dava tempo nem de esquentar a comida, eu simplesmente comia do jeito que tava ali. Então isso é fome real, e muitas vezes você nem escolhe, você cata o que tem ali na tua frente e para poder comer. No meu caso, muitas e muitas vezes eu não esquentei, porque eu tava com tanta fome que não dava tempo, né? Então essa é uma outra questão que eu vou até fazer um adendozinho aqui. É muito importante a gente ter na nossa geladeira alimentos que vão favorecer a gente não furar a dieta, né? Que vão nos ajudar ali no momento desse de fome, de aperto, de desespero, né? A gente chega em casa cansada, passou o dia inteiro trabalhando, estudando, resolvendo mil coisas. Cara, tudo que você quer é praticidade. Então, sempre tem na tua geladeira uma carninha moída, um franguinho desfiado, um tomatinho, os vegetais, né, já higienizados, que aí você só pega ali, corta, faz uma saladinha, enfim, tá? Isso ajuda a gente a não sair do nosso prumo e evita, gente, quando a gente decide se adaptar a um estilo de vida saudável, é muito importante a gente ter planejamento e organização. Se você não se planeja, não se organiza, quando você chega em casa com fome, o que vai acontecer? Você vai comer tudo, você acha que vai
diferente, né? E se você tem porcaria no teu armário, tem biscoito, tem comida de péssima qualidade congelada, sei lá, uma lasanha, se você tem miojo, se você tem essas porcarias dentro de casa, a questão, o problema é que você vai consumir ali na hora da fome, né? Então, não tenha. Tem um vídeo meu aqui no canal, procura aí que depois você vai ver, que se chama Organização e Planejamento. Nesse vídeo eu ensino passo a passo como você fazer para se organizar, se planejar aí na tua casa, na tua cozinha, de modo que você não tenha dificuldade, grandes dificuldades, para se adaptar a um estilo de vida saudável e low carb. Bom, então a fome física, a fome real, ela vem acompanhada dessa sensação física, desse buraco no estômago, dessa dor, desse incômodo, diferente da fome emocional, diferente da vontade de comer, né? Fome e vontade de comer são duas coisas distintas. Então a fome, você come qualquer coisa que você encontra pela tua frente para aplacar aquela sensação ruim. A vontade de comer, não. A vontade de comer, você vai comer, você vai pensar em um alimento em específico. Você vai pensar em algo, né? Por exemplo, tô com fome. Queria uma pizza de calabresa com cebola e azeitona preta com borda de catupiry. Vontade de comer. Ou então, eu queria um hambúrguer do restaurante XYZ com a batata frita com aquele molho. Vontade de comer, tá? Então sempre se pergunta, é fome ou é vontade de comer? Se você ficar em dúvida, não é fome. A fome não deixa dúvidas, tá bem? Que mais? A fome real, fome de verdade, ela não é repentina. Assim como a vontade, pensa de novo, a necessidade fisiológica. Como que acontece quando a gente quer fazer xixi? Como que acontece quando você tá com sono? Não vai aparecendo aos pouquinhos e vai aumentando? Às vezes, se você tá ali trabalhando, se você tá ocupado, estudando, fazendo alguma coisa, essa vontade até desaparece por um momento, depois, e você fica ali muito tempo até sem sentir aquilo, depois ela vem de novo. Aí, se você não dá atenção, se você não atende, você consegue segurar um pouco, você entende? A mesma coisa acontece com a fome, então ela não é repentina. Quando é repentina, não é fome. De novo, é vontade de comer, é a fome emocional, tá? E aí a questão da especificidade, que eu já falei, a fome, a vontade de comer, ela é específica. Você pensa num certo alimento, diferente da vontade de comer, tá? A fome real, se você não se entupiu de porcaria, de açúcar principalmente, ela vai aparecer assim cerca de 4 ou 5 horas após a refeição, né? Desde que você tenha feito uma refeição nutritiva. O que é uma refeição nutritiva? É uma refeição repleta de nutrientes, obviamente, né? De comida de verdade. Uma refeição com proteínas naturais, com gorduras naturais, tá? Que é aquilo que a gente chama de comida de verdade, são alimentos que são densos nutricionalmente, que são repletos de vitaminas e de sais minerais. Então esse tipo de alimento, ele nos alimenta literalmente, né? Eles nos dão saciedade. Então, se você fez uma refeição saudável, se você fez uma refeição repleta de nutrientes, o comum, normal, que você tenha fome de 3, 4, 5 horas depois da refeição que você fez. Diferente de uma refeição repleta de junk food. Se você faz uma refeição com pizza, com miojo, com lasanha, com hambúrguer, com essas tranqueiras, o normal, o comum é que porque você vai ter um pico de glicemia, você tem um pico de insulina. Insulina age, né? Aqui quando você tem um pico, rapidamente você vai ter um rebote. É nesse rebote aqui que você tem aí a hipoglicemia e você tem mais fome, mais vontade de comer, tá? Porque é uma resposta hormonal, tá bem? Quando é fome real, você vai observar que ela melhora muito quando você faz uma ingesta de água, de líquidos, por exemplo. Então, você tá ali com fome, se você tomar um copo de água, você vai ver que aquela sensação, ela vai dar uma aplacada, vai dar uma diminuída, diferente da vontade de comer. Muitas vezes, quando você bebe água, quando você bebe um suco, alguma coisa assim, né, desde que seja aqueles sucos lá que a gente já falou nos outros vídeos, a sensação de fome, essa vontade de comer, ela vai
ela não diminui em muitos casos, ela pode até aumentar, tá? A fome real, ela desaparece totalmente quando a gente faz uma refeição com alimentos saudáveis, com proteínas, carne, frango, peixe, ovos, quando a gente come frutas, vegetais, né, que são alimentos densos nutricionalmente, como eu acabei de falar, e você tem aquela sensação totalmente aplacada, te dá aquele alívio, te dá aquela, ai, nossa, que maravilha, como é bom comer, né? Diferente da vontade de comer. A vontade de comer, quanto mais come, gente, é uma coisa incrível, né? Quem nunca passou por isso? Eu aposto que você já passou por isso. De comer, tá comendo, comendo, comendo e não consegue parar, né? Muitas vezes isso se dá pelo fato de você estar comendo sem fome, tá comendo por vontade. E outra coisa que é muito comum de acontecer, que é o mais comum na verdade, é a questão do excesso de carboidratos refinados nessa refeição. Então, uma refeição que ela é rica, né? Uma refeição de junk food, por exemplo, uma refeição que ela é rica em açúcares, em carboidratos refinados, em trigo, etc., é uma refeição que ela não te traz saciedade. Quanto mais você come, mais você quer, entende? Então, por isso é tão importante a gente ter uma adaptação a um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, verdadeiramente saudável, tá? Porque a alimentação verdadeiramente saudável, ela vai nos trazer, nutrição do nosso corpo, que é a principal função do alimento, é nutrir o nosso corpo, e número 2 aí, ela vai nos trazer saciedade. Então, quando você come alimentos corretos, alimentos verdadeiramente saudáveis, você vai ter saciedade, você está alimentando o teu corpo, então uma vez que você alimenta o teu corpo, a fome cessa, tá bem? É muito comum as pessoas perguntarem, poxa Maria, eu passo o dia inteiro com fome, o que acontece comigo? Eu não sei o que acontece comigo. E às vezes a gente se sente culpado, né? Eu mesma lá atrás, eu me sentia muito culpada. Eu falei, gente, não é normal, como que isso acontece? Eu acabei de comer, tô com fome de novo. E quando eu começava a fazer dieta, porque eu já fiz vários tipos de dieta diferentes, né? Dieta da lua, dieta da sopa, dieta da USP, dieta dos pontos, dieta da proteína. Nem existe dieta da proteína, mas enfim. Tudo quanto é tipo de dieta que você imaginar, eu já fiz. Então, eu ficava me perguntando, eu ficava pensando, gente, eu acabei de comer, não é possível, Senhor, o que é isso? E aí já tava com fome de novo, né? E eu não entendi o que acontecia. E o que acontece é isso. A grande maioria das vezes eu fazia refeições que não eram nutritivas, que não nutriam, não alimentavam o meu corpo. E aí o que acontecia? Logo na sequência eu ficava com fome de novo. E muitas vezes eu fazia refeições ricas em algum tipo de carboidrato refinado, em trigo e todos os seus derivados, um biscoito. Eu era a louca do biscoito creme cracker. Eu amava. Então o que aconteceu? Eu comia ali aqueles biscoitos creme cracker, logo uma hora depois eu tava com fome de novo. Ou a mesma coisa acontece com pão, com a lasanha, entende? Então é uma resposta hormonal também, não é só a questão das calorias, não é só, tenho até um conceito, né, que fala que calorias importam sim. A qualidade das calorias que a gente consome é totalmente diferente de uma para outra. É diferente a gente comer uma maçã inteira, que é diferente da gente comer um brigadeiro, né? Você pode ali colocar o equivalente, a mesma quantidade de caloria de um brigadeiro para uma maçã e achar que aquilo ali vai funcionar. Não vai, porque a resposta hormonal que vai gerar no teu metabolismo, no teu corpo, vai ser diferente. Enfim, esse vídeo foi pra gente falar um pouquinho sobre esse conceito de fome e de vontade de comer. Deu pra entender? Tem alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários que eu vou adorar te responder. E se você ainda não acompanha o canal, lembra de me seguir aqui, de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de mandar aí pros seus amigos que precisam entender um pouquinho sobre essa questão tão importante que é a fome e a vontade de comer. Super beijo e até o próximo vídeo.